Quando a gente vai fazer um autoestudo ou uma leitura para outra pessoa com o tarô utilizado em abordagem terapêutica, uma das principais diferenças, talvez a principal, é que no uso terapêutico do tarô, quanto mais contexto, melhor para a leitura. Como você não está prevendo nada, nem tentando descobrir ou adivinhar algo, ou mesmo intuir algo a respeito de uma terceira parte na vida do seu consulente ou na sua própria, você não está tentando descobrir qual será o desfecho exato e nem aproximado de uma situação, você não está tentando desencavar informações de ordem prática que talvez não estiveram acessíveis na vida da pessoa para a qual você está lendo cartas. Enfim, na abordagem terapêutica, o seu assunto é o mundo íntimo, a alma, a psique da pessoa para a qual você está lendo ou da sua própria. Essa sutil diferença importa muito. Primeiro, importa que a gente saiba disso, né? E na abordagem terapêutica do uso do tarô, é importante, é imprescindível que a gente tenha uma boa estrutura de conhecimento dentro dos assuntos que sustentam o processo de autoconhecimento, dentro dos assuntos que sustentam a maneira como a psique se desenvolve ou não, né? Ainda que você não seja exatamente um psicólogo, um psicanalista, né? Como é meu caso, eu não sou uma psicóloga, uma psicanalista, mas a minha abordagem terapêutica, que foi por outros caminhos, ela me traz uma boa condição de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Isto dito, quando você está fazendo uma leitura em abordagem terapêutica, como disse no início, quanto mais contexto melhor, você tem então uma excelente condição, tendo esse contexto em mãos, né? Que no meu caso, isso se define a partir de uma conversa prévia com a pessoa para a qual eu vou fazer a leitura ou o estudo, mas sem que essa pessoa precise ficar ali desfiando toda a biografia, né, da história da vida dela. A gente vai focar em pontos centrais, de maneira que sim, a leitura possa ter um contexto, porque afinal de contas a abordagem tem fins terapêuticos e de autoconhecimento, mas ao mesmo tempo sem que essa pessoa se perca nas histórias, né? Se aprofunde ali, se afogue ali, muitas vezes, no contexto das histórias que a mente dela conta para ela. Então a gente tem contexto e a noção de em que ponto esse contexto é suficiente é importantíssima. Seja quando você está lendo para você mesmo, seja quando você está lendo para alguém. É preciso que a gente entenda o quanto basta, né? Isso sim, em qualquer processo terapêutico, né? De qualquer segmento, seja qual for a sua formação, seja qual forem as ferramentas que você utilize. E aí, entendendo que o quanto basta, né? A gente precisa saber quando deixar uma narrativa em paz, quando deixar um assunto em paz, quando deixar um assunto descansar e não ficar excessivamente cutucando aquilo, nem na nossa vida, nem na vida de uma outra pessoa para a qual a gente esteja fazendo uma leitura terapêutica. Muito bem. Isto dito, eu quis compartilhar aqui brevemente um recorte de informação de uma leitura que aconteceu outro dia com uma cliente, e aí considerando que essa leitura tinha contexto, considerando que ela tinha assunto, né, considerando que haviam informações ali permeando, né, aquele momento, aquela interação com as cartas,
aquela disponibilidade dela para se abrir à sabedoria oracular. Surgiram essas duas cartas aqui, então a gente tem um 3 de espadas e um pajem de copas. Se você conhece esse deck, você já viu essas ilustrações, ou talvez no seu tarô essas ilustrações sejam diferentes. E surgiram essas duas cartas aqui numa determinada posição, numa determinada leitura, num determinado contexto, como eu já disse, né? Tinha tudo isso. Então eu não tô tirando isso aqui da minha cartola adivinhatória, eu tô tirando isso aqui da minha sensibilidade terapêutica, da minha intuição, da conexão com a minha cliente, porque o outro estar aberto é importantíssimo para o atendimento e para uma leitura também, e das informações que a minha cliente me trouxe, certo? E aí, nesse contexto, nessa posição, essas duas cartas que saíram, elas tinham a ver com um aspecto, vamos chamar assim, a grosso modo, um aspecto que estava um tanto quanto bloqueado ou impedido, né, nela, para que ela percebesse alguma coisa em relação a uma determinada situação. E aí, quando eu vi essas duas cartas juntas assim, e aí aqui entra também nesse combo que eu tô trazendo de abordagem terapêutica ser diferente. No meu caso específico, e aí nesse ponto é só uma preferência pessoal, não precisa ser assim para todo mundo, obviamente, mas no meu caso específico faz diferença o deck que eu estou usando. Então, para cada situação, eu escolho intuitivamente qual deck ou quais os decks que vão ser utilizados ali naquele estudo, naquela leitura e tudo mais. Ok, isso dito, aqui, esse 3 de espadas e esse pajem de copas me trouxeram uma percepção que eu acho importantíssima. E eu acho importantíssima para pessoas de uma maneira geral, por isso que eu quis dividir ela aqui. E a percepção foi o seguinte: uma dificuldade que não é nada incomum, diga-se de passagem, né? Não estamos aqui falando de nada que ninguém nunca viu antes na vida, muito pelo contrário. Estamos falando aqui de algo que se repete com uma certa facilidade e frequência. Uma dificuldade nessa situação dessa minha consulente em específico, mas que vale para muita gente, do que? Dela conseguir sentir, acessar dentro dela a dor que ela sentia em relação a uma situação específica, mas assim, a dor na vida no geral, né? A maneira dela de acessar dor em geral e a dor que ela trazia em relação a uma situação específica. E aí esse combo aqui, o que me trouxe, considerando o contexto e considerando a minha intuição no momento, foi uma dificuldade dela, que depois a gente falando sobre isso, percebemos que foi bastante no ponto, né, essa interpretação, a dificuldade dela de conseguir acessar a dor dela, a vulnerabilidade dela, as fragilidades dela de uma maneira geral, sem espetacularizar isso. Sabe quando a gente faz um baita drama em cima de alguma coisa? Então, a gente não tá sentindo nada quando a gente faz um baita drama. Porque o sentir, de fato, ele é muito mais profundo que isso. É claro que ele pode vir com um choro convulsivo, claro que sim, né? Não significa que tem que ser em silêncio, ponto. Mas aqui, o que surgiu aqui, a dificuldade dela de sentir sem espetacularizar o que ela estava sentindo, sem dramatizar e sem procurar de quem era a culpa. E aí sim, quando a gente consegue chegar nesse estágio, que é um processo, é uma caminhada, isso não está pronto dentro da gente, é um processo de desenvolvimento, de sentir sem procurar de quem é a culpa, é quando a gente consegue de fato sentir. É quando a gente consegue de fato acessar a dor, deixar que ela exista, que ela venha à tona para poder ser curada.